Escritos escolhidos. Alcino Soutinho é o autor do texto que vai preencher a terceira emissão de Escritos Escolhidos. Mais do que um texto, no sentido clássico, trata-se de um entrelaçar de reflexões, de apreciações sobre diferentes perspectivas do que, em sua opinião, distingue a Itália, a sua geografia, o modo de ser das suas gentes, a forma como se vão definindo as suas cidades. Os temas sucedem-se, antecipando o encadeamento de frases breves, entrecortadas por uma ou outra história pessoal e até uma citação livre de alguns fragmentos do Cântico do Irmão Sol, escrito por São Francisco de Assis. Entre o pragmatismo das palavras diretas e frases simples, vai deixando escapar o orgulho pela beleza da mulher com quem casou e a atenção emocionada e atenta perante o que lhe é dado ver da forma e da vida dos que habitam as cidades e países que visita. É o olhar de um viajante, mas acima de tudo de um arquiteto. A data deste texto não vem assinalada. Também não é relevante. Percebe-se, sim, o quanto lhe é cara a arquitetura de Itália, país onde impera o sentimento e a paixão, tão fustigado neste tempo presente. Afinal, tinha sido este o destino por si escolhido em final de curso. Estávamos no início da década de 60. E desde então será sempre num contínuo de viagens que irá construindo a sua obra, o seu percurso, a identidade do seu olhar arquitetónico. Fiquemos com Alcino Soutinho. Um país de países. Garibaldi unificador. Ainda agora, as cidades têm uma vida cultural muito independente. Existem vários dialetos: vêneto, ferrarese, piemontês, napolitano, calabrês, sei lá quantos mais. O ideal municipal data do século XII. A própria geografia física, montanhas que dividem, em oposição, por exemplo, à França, planícies e ribas que estreitam. Emigrações internas para o norte como se fosse outro país. Paixão / violência. Cinema. Rocco e i suoi fratelli, Salvatore e Giuliano. A paixão é uma constante histórica do povo italiano, por graça ou desgraça. Orson Welles no Terceiro Homem. Romeu e Julieta. Cidades rivais prestes a caírem hostilmente umas sobre as outras. No dia seguinte, reconciliações ardentes, tal como nas famílias. Crimes passionais frequentes, particularmente no Sul. Títulos também frequentes nos jornais. Ucciso col coltello, gelosia. Vivia em Nápoles, numa casa particular que albergava jovens estudantes, quase todos do Sul. Uma zanga dramática faz com que um deles, um jovem calabrês, abandone a casa. 3 dias depois, reconciliação. Entra no seu quarto, beija as paredes, exclamando comovidamente: "Camarella mia!" Falando de arquitetura. Bisogna fare l'amor con l'architettura. Andare a letto con l'architettura. Foi desta paixão que surgiu a energia das repúblicas italianas que, quer se queira, quer não, saiu o espírito moderno. Decameron, de Boccaccio. A paixão que se manifesta no amor, na guerra ou na paz, na cultura, na criação, na vitória ou na derrota. Conquistadores com as mulheres. Episódio. Havia casado há pouco tempo. A minha mulher era jovem e muito bonita. Estou em Florença, Piazza Signoria, ao meu lado um grupo de jovens, italianos. A Laura ausenta-se por momentos. Peço uma informação em italiano. Os jovens, julgando-me também italiano, perguntam-me curiosos onde havia conquistado aquela bela estrangeira. Disse-lhes que era minha mulher. Ficaram embaraçados. Pediram-me desculpa educadamente. Religião. A natureza do solo fragmentado e de um céu clemente demais para fazer sentir o homem a necessidade de ajudar o homem. A Itália tinha mais necessidade de paixão e inteligência, armas do indivíduo, do que instinto e de fé, armas da espécie. Não é unitária, é talvez politeísta. San Gennaro em Nápoles, Sant António em Pádua, mais importantes que Deus, tal como em Portugal. São Francisco de Assis, a humanidade pagã ligada ao Espírito de Cristo. Liberdade.
O paganismo e o religioso entrelaçam-se na religião cristã em Itália. Contradição político-religiosa, comunismo, cristianismo. As catedrais decoradas como demonstrando a necessidade de publicidade no seu invólucro. São Francisco de Assis não fez aos homens do seu tempo discursos de moral que os enfadam sem os mudarem. Disse-lhes com tão ardente poesia que ao falar tremia, ria, chorava de alegria. Disse-lhes tudo o que ele sentia de amor pelo que está sobre a terra. Louvado seja, Senhor Deus, por todas as criaturas e principalmente por o nosso irmão, o Senhor Sol, que nos dá o dia e a luz. O sol é belo, brilha com alto brilho e é um testemunho vosso, meu Deus. Louvado sejais, meu Senhor, pela nossa irmã Lua e pelas estrelas. Formaste-as belas no céu brilhante. Louvado sejais, meu Senhor, pelo nosso irmão Vento, pelo ar e a nuvem, e seja que tempo for, por eles sustentais todas as criaturas. Louvado sejais, meu Senhor, pela nossa irmã Água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejais, meu Senhor, pelo nosso irmão Fogo. Quando morreu, as cidades da Úmbria bateram-se pelo seu esquife para lhe disputar os ossos. É assim que os homens compreendem. Ainda isso era paixão. A Itália viveu 400 anos dele. A exploração. Amargura e orgulho dos povos do Sul. A exploração da mulher, simultaneamente respeitada, defendida e explorada. Admiração pelo Norte, paradigma do sucesso, um certo provincianismo, Lombardia, Germânia, etc. Admiração pelas mulheres do Norte, as louras. Una ragazza grande, bionda, magnífica. A França, paradigma da imoralidade. Andiamo a fare il bagno nudi come i francesi. Idade Média. O construtor da Idade Média tinha o sentido das correlações, das inter-relações das formas construídas. Estas correlações constituíram a cidade medieval como elas constituíam a paisagem. Depois, este instinto desvanece. Na Idade Média, o desenho de uma casa era concebido como uma ordenação, arranjo do próprio local. Isto conduzia não somente a um building design, mas a um town design. Depois da introdução dos estilos de imitação, o processo foi invertido. Escolhia-se o estilo independentemente da localização. A imitação conduziu à falta de relação. No século XIX, o livre jogo de formas imitativas torna-se proverbial, notório, o que conduziu a um divórcio entre o plano da cidade e a construção. Muda o town building em town planning. Idade Média. Arquitetura. O ideal municipal, que marca já uma regressão do comunitarismo místico e um progresso do particularismo interessado, aparece nitidamente quase por toda a parte desde o século XII, substituindo o santuário pelo palácio civil. No fim do mesmo século, surgem no seio dos campos, como em França ou na Inglaterra, fortalezas comunais em que um grupo de servos goza do direito de asilo sob a égide de um senhor que pertence, como eles, a um sistema coletivo unanimemente consentido. Na Itália, é nas cidades que eles se erguem, se ameaçam uns aos outros, medíocres em dimensões e feitos para uma família, mas ameaçadores, coroados por uma torre agressiva com muros impossíveis de escalar, opondo o interesse e o orgulho de um ao interesse e orgulho de outro, com violência. O edifício civil toma resolutamente o passo ao edifício religioso, o edifício particular ao edifício público, uns 3 séculos antes que o mesmo acontecimento se produza na Europa. E note-se bem que, desde essa época, representa na Itália o esforço estético mais evidente e acusa com mais força a arte italiana na sua nudez e nas suas vidas interiores. Por toda a parte na Europa, até ao fim do século XV, a Igreja predomina nas preocupações dos povos. Aqui é justamente o contrário. Se se duvida, compare-se a majestade ora severa, ora elegante, em todo caso nua, viva, livre dos palácios de Florença, de Siena, de Volterra, de Perugia, de tantas outras cidades. O desejo de atrair e de agradar dos lugares de culto das mesmas cidades. É mais do que diferença. É um contraste diametral. O calor do espírito e do coração, a ordem interior, a harmonia, pertencem aqui ao homem.
não a Deus. A Itália recebeu da França o gótico no alvor da vida municipal das suas cidades do norte. Não o compreendeu. A floresta da catedral não era para o seu céu. As imensas naves extinguiam na sua penumbra silenciosa a febre do seu espírito. A França é um país de planícies e de ribas que estreitam. A Itália é um país de montanhas que dividem. Do norte a sul, as suas cidades de bronze ameaçam no cimo de altas colinas separadas por ravinas a pique. A Itália da Idade Média não pode ter arquitetura religiosa, porque a arquitetura religiosa, nesse momento, tirou a sua grandeza dos desejos sociais que a criaram, pela natureza do seu solo fragmentado e de um céu clemente demais para fazer sentir ao homem a necessidade de ajudar o homem. Nos palácios municipais, criados para necessidades precisas, definindo a personalidade determinante, devoradora, inteira do senhor que os habita, senhor que levava às cidades em que a Itália se concentra, o mundo feudal expulso dos campos, o arquiteto italiano torna a achar-se, como se tornava a achar o arquiteto romano quando era preciso abrir estradas, construir circos, termas, aquedutos. Volta à casa e aí se afirma. Ao mesmo tempo, torna-se forte, sóbrio, preciso, definitivo. Alcino Soutinho.